Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença, fazer o convite para que se inscreva no canal, curta os nossos vídeos e nos siga nas principais redes sociais. A nossa videoaula de hoje vai dar prosseguimento à discussão sobre o atendimento pré-hospitalar. Vamos falar sobre urgência e emergência, as ações de enfermagem no atendimento ao paciente no ambiente pré-hospitalar. Avaliação primária, que é o tópico dessa aula, é definida como a primeira análise que é realizada na vítima, onde se segue um método de exame lógico e sistematizado que busca a identificação e avaliação dos problemas clínicos, estabelecendo prioridades no atendimento, no tratamento. Então, quando eu falo para você, Marcelo, vamos fazer a avaliação primária, ela deve levar entre 30 segundos e 60 segundos. É algo muito dinâmico, muito rápido. Porém, essa rapidez não quer dizer que deve ser feita de qualquer maneira. Tem que estar treinado, tanto tecnicamente quanto a avaliação visual do paciente, utilizando instrumentos sistematizados na avaliação desse indivíduo. Dessa avaliação, vão ser criados parâmetros, prioridades na abordagem à vítima. Então, para a American Heart Association, em 2015, ratificando o que foi alterado em 2010, a avaliação primária é constituído pelo CABDE. Então, você vai fazer o quê? Tomar cuidado, avaliar, analisar a circulação e controlar o sangramento como principal. Esse CABDE é de uma sigla em inglês. Então, vem lá. C, de circulation. A, airway. B, breathing. D, disability. E E, exposures. Então, você precisa saber que o primeiro item da avaliação primária é fazer o quê? Analisar a atividade cardíaca através da circulação e fazer o controle de potenciais sangramentos, de hemorragias. Vamos a cada um deles agora. C, circulação e controle da hemorragia. Então, Marcelo, como eu vou determinar se o coração está funcionando ou não? Através da palpação do pulso carotídeo, braquial e femoral, através da palpação de grandes vasos sanguíneos, onde você possa identificar a atividade cardíaca de forma correta, de forma fidedigna. Mas, Marcelo, por que eu não posso utilizar o pulso radial, o pedioso, o ulnar? Pelo simples fato, o paciente pode estar em quadro de choque, que é hipoperfusão tissular. Então, o sangue vai chegar em menor quantidade às periferias. Então, ele vai centralizar o quê? O aporte sanguíneo aos órgãos nobres, que estão geralmente na região central do corpo, não na parte distal. Então, você vai ter menos sangue circulante nas periferias e mais sangue na parte central, privilegiando a irrigação a órgãos nobres. Então, você vai ter pulso com maior intensidade nas regiões que foram listadas: o pulso carotídeo, o braquial e o femoral. Se não existe pulso, eu tenho uma parada cardíaca. Então, qual é a definição de parada cardíaca? É a interrupção da circulação sanguínea que ocorre em consequência da suspensão súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. Então, toda vez que você ouvir a expressão parada cardíaca, saiba que você tem a parada, a interrupção da circulação do sangue, em virtude da suspensão súbita e inesperada da atividade cardíaca, da atividade do coração. O coração está parado, ele não bate, não tem sístole, não tem diástole, o sangue não circula, então está parado. Então, vamos fazer uma análise aqui na eletrofisiogênese cardíaca associada à atividade mecânica. Para que haja um batimento cardíaco, eu preciso de dois itens: de estímulo elétrico, de potencial de ação propagado, estimulando todo o miocárdio e fazendo contração de fibra muscular. E eu preciso, através dessa contração, desse estímulo elétrico, da contração, que é o movimento
das estruturas cardíacas, fazendo com que haja a ejeção desse sangue. Perfeito? Vamos lá então. Parte de anatomia de novo aqui. O coração é uma estrutura tetracavitária. O átrio sempre recebe sangue, os ventrículos sempre liberam sangue para a circulação. Pequena circulação ou grande circulação. Pequena circulação ou circulação pulmonar, grande circulação ou circulação sistêmica. Então, aqui próximo à entrada, a conexão, a junção entre a veia cava superior e o átrio direito, você vai ter um grupamento de células autoexcitáveis, que é chamado de nó sinusal ou nódo sinusal. Ela vai liberar um estímulo elétrico, um potencial de ação, que vai seguir um caminho até o nódo atrioventricular, e no sistema His-Purkinje ele vai correr, ele vai caminhar, ele vai transitar por todo o miocárdio, fazendo com que haja a contração das fibras e assim haja o movimento. Aí lembrando, se tem batimento cardíaco, eu tenho atividade elétrica, eu tenho atividade mecânica. Então você vai ter lá o nó sinusal liberando o estímulo elétrico, o potencial de ação, que vai fazer o quê? Ele vai fazer o estímulo das fibras musculares, contração das mesmas, e você vai ter sístole, você vai ter diástole. Lembrando, o sangue chega no átrio, tem a sístole, ele vem para o ventrículo, tem sístole, ele vai para a pequena circulação para fazer hematose, ele vem da pequena circulação já rica em oxigênio para o átrio esquerdo, tem sístole atrial esquerda, vem para o ventrículo esquerdo, sístole ventricular, o sangue é ejetado para a grande circulação. Então, se eu tenho contração, se eu tenho sístole da parte superior dos átrios, eu tenho o quê? Eu tenho a onda P. Se eu tenho contração, estímulo, sístole da parte inferior do coração, dos ventrículos, eu tenho onda ou complexo QRS. Se eu tenho a diástole, o relaxamento desses ventrículos, eu tenho a onda T. Então aqui para vocês, de maneira mais didática, se eu tenho contração de átrio, eu tenho onda P. Se eu tenho contração de ventrículo, eu tenho complexo ou onda QRS. Se eu tenho relaxamento ou diástole de ventrículos, eu tenho onda T. Perfeito? É importante que vocês saibam sobre isso. E quais são as causas, quais são as etiologias que ocasionam uma parada cardíaca? São inúmeras, mas eu separei 4 para vocês aqui que são muito cobradas em concursos públicos, são muito discutidas em sala de aula. Primeiro, o choque circulatório, que vai fazer uma hipoperfusão tissular de sangue a todo o organismo. 2. Choque elétrico. Então, a energia oriunda de uma fonte externa vai alterar a eletrofisiogênese do coração. Então, vai alterar a maneira como o potencial de ação ele é criado, ele é desencadeado pelo nó sinusal. Um trauma torácico pode fazer uma lesão direta ao miocárdio, ao coração, ou uma lesão adjacente, fazendo um tamponamento cardíaco. Doenças cardiovasculares. Então, alguma doença cardiovascular, de maneira crônica degenerativa, pode alterar a atividade do coração, do miocárdio, fazendo com que haja uma parada cardíaca. Vamos parar por aqui para não ficar muito longa essa aula, mas daremos continuidade falando sobre desfibrilador na aula seguinte. Então, se você tem interesse em continuar conhecendo, continuar aprendendo, assista à próxima aula. Agradeço muito a sua presença, convido novamente a se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, compartilhar nas redes sociais e não se esqueça, nos siga nas principais redes sociais de modo a ser avisado toda vez que existir a publicação de um novo conteúdo no YouTube. Um forte abraço a vocês, até a próxima, tchau!